Olá, estudantes do programa Mais Aprendizagem. Tudo bem com vocês? Estão animados? Têm se alimentado bem? Que bom, fico feliz. Coloca um sorriso nesse rosto aí, que vai ficar mais lindo ainda. E vamos entender e falar hoje sobre a importância do sódio na nossa alimentação. Sabe o que é sódio? Sabe que alimentos têm sódio? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, ok? Fica comigo, não sai daí. O sódio, muito prazer, ele se encontra no sal de cozinha, ok? Tem muito sódio, na verdade, no sal de cozinha. Então, uma lógica bem simples, quanto mais salgado, mais sódio, né? Outra lógica muito simples, tudo que é em excesso faz, completa a frase, mal, né? Exatamente. Então, vamos lá. Mais conhecido como sal de mesa, o sódio ou cloreto de sódio é uma substância muito comum no preparo de comidas do brasileiro. Para se ter uma ideia, em cada 100 gramas de sal refinado, aquele pacotinho, ok? Cerca de 40% é sódio. Isso chama a atenção, gente, da importância do sódio na nossa alimentação diária. Bem importante, ok? Essencial, na verdade. Então, eu tenho um exercício para você praticar e começar a pensar aí, ó. Para cada 100 gramas de sal refinado, cerca de 40% é sódio. Então, ele te deu uma porcentagem. Porcentagem é uma comparação, certo? Então, em uma porção de 50 gramas, qual será a quantidade em gramas de sódio? Dá uma pensada aí que eu já volto. Pensou? Uma estratégia aí?
O legal é que não tem apenas uma forma de você chegar à resposta certa, ok? Tem várias formas de pensar. Por isso que é importante você sempre expor a forma que você fez, para que a gente possa analisar se é um pensamento lógico correto ou se tem alguma coisa que está meio estranha aí no meio do caminho, ou às vezes ainda uma coincidência matemática. Pois é, isso acontece mais do que a gente gostaria. Vamos lá então. Eu tenho 100 gramas de sal refinado e ele me disse que desses 100 gramas, 40% é sódio. Então, 40%, a gente tem uma porcentagem, ele está comparando. 50% seria metade, certo? 100, 50. 40 é um pouco abaixo da metade, da quantidade, ok? Vamos pensar agora em gramas. Eu tenho uma porção de 50 gramas aqui agora, ó. Então, se em 100 gramas eu tenho 40% de sódio, significa que teremos 40 gramas, porque ele está falando em 100% e 100 gramas. É o mesmo número, certo? Então, 40% se refere a 40 gramas, ok? Então, guarde essa informação aí. 100 gramas, eu tenho 40 gramas de sódio. Só que o meu exercício está pedindo 50 gramas de sal. Então, 50 não é metade de 100? É, né? Então, eu vou ter a metade da quantidade de sódio. Se eu tinha 40 gramas de sódio, metade dessa quantidade será 20 gramas, ok? Então, veja que a gente não usou nenhuma conta, nenhuma regra de 3, nem algo espetaculoso. A gente simplesmente usou um raciocínio lógico, ok? Trabalhando com continha de dividir por 2, porque metade é dividir por 2, né? Então, resposta certa é letra B. 20 gramas de sódio eu tenho numa porção de 50 gramas de sal, ok? Fechou? Qual o impacto positivo do sódio na nossa vida? Porque vamos ver que também tem um impacto negativo. O sódio é um dos minerais mais importantes para o bom funcionamento do corpo. Sabia disso? Eu não sabia, fiquei sabendo. Ele é vital para a manutenção de importantes processos dentro do organismo. Vital, gente, significa que ele é extremamente importante. Precisa estar lá. Ó, um exemplo aí, ó. O sódio permite a transmissão de informações entre as células nervosas. Capaz, gente, ou seja, ajuda no pensamento, né? Células nervosas, transmissão lá dentro, sinapses, isso é o pensamento. É o desencadeador da contração muscular. Precisamos disso também, gente. E o regulador da pressão arterial. A pressão precisa estar em equilíbrio. Não pode estar abaixo e nem acima, porque faz mal. Ele ajuda a regular. Olha que legal. E o sódio também está presente, gente, no transporte de nutrientes, no intestino delgado e nos rins. Se ele transporta, ele leva para onde, ele ajuda a levar onde precisa. Isso é importante. Os nutrientes precisam estar no nosso corpo, onde eles realmente são necessários. O mineral ainda garante o equilíbrio dos fluidos dentro do nosso corpo e do nível de acidez no organismo. Gente, é muita coisa, não é? Muita vantagem. Então, bora ter o sódio na nossa vida, tá bom? E a falta dele? Falta dele faz mal, gente, olha lá. Ó. Deficiência de sódio pode causar má absorção intestinal, suor em excesso e diarreia, por exemplo. Isso não é bom, né? Como consequência disso, é possível que o indivíduo se sinta fraco, se sinta apático e até mesmo tenha ataque cardíaco. A falta do sódio, gente. Em casos mais graves de deficiência do sódio, as consequências podem até ser fatais. Então, é importante a presença do sódio. Falando nisso, com base nas informações do texto, podemos dizer que leia as informações e me diga qual é a opção correta e a gente já volta para ver se está certo.
Leu as opções? Vamos ler todas elas para a gente analisar qual está correta e qual está incorreta? Vamos lá. Ele disse de acordo com as informações do texto, as informações que a gente viu. Então, cuidado com isso. Não é o que eu acho, gente, o que eu acredito, o que eu penso. São as informações que estão exatamente escritas no texto. Então, precisamos cuidar dessa parte da interpretação, tá bom? Porque nós temos o nosso pensamento, temos as nossas ideias, mas elas não podem influenciar numa interpretação de um texto, tá bom? Ó, fica a dica. Letra A. O sódio não é necessário ao nosso organismo. Isso é verdade? Não, né? A gente viu que ele é vital. O mineral ainda garante o equilíbrio de fluidos e do nível de acidez no organismo. Pois é, eu acho que a gente conversou sobre isso, né? Vamos ler as outras opções. O sódio, a outra, né? Tem só mais uma. O sódio não é um dos minerais mais importantes para o bom funcionamento do corpo. Então eu não preciso ser um gênio da memória para saber que a opção certa é a letra B. Mesmo que você não lembre exatamente que ele faz essas coisas, que ele faz esse equilíbrio e regula o nível de acidez, mas eu sei que a letra A não é verdade e a letra C também não é. Isso se chama responder uma questão por eliminação. Você não sabe muito bem qual é o correto, mas você tem certeza das que não estão corretas. Então, você vai deixando elas de lado, ok? Essa é uma boa estratégia para você resolver questões de múltipla escolha, tá bom? Então, a resposta certa é a letra B. E o excesso de sódio? Será que faz bem ou faz mal? A gente viu que ele é importante, que a falta dele faz mal para o nosso organismo. E o excesso, se tiver muito? No entanto, como tudo depende da dose para ser bom ou ser ruim, o excesso de sódio também gera complicações. Presta atenção nisso. A Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão diária de menos de 2 miligramas de sódio, o que pode ser encontrado em apenas 5 graminhas de sal. Eu acho que 5 gramas é aquele pacote bem pequenininho que às vezes tem em restaurante. Só por dia. Naquela quantidade tem 2 miligramas de sódio, que é o que é essencial, que é bom para o dia, tá bom? Ingestão diária. Um dos principais órgãos afetados pelo excesso de sódio são os rins. Gente, os rins filtram todo o líquido dentro do nosso corpo para enviar para onde precisa ser enviado, ok? Você pode conversar com o professor de ciências, de biologia, sobre o funcionamento dos rins e a importância deles. E olha lá, ó, o excesso de sódio faz mal. Isso porque o sistema renal não está adaptado para excretar grandes quantidades de minerais, ou seja, para processar essa quantidade absurda de sódio que possa chegar nele. Podem ocorrer graves inflamações. Então, é muito sério o excesso de sódio. Traduzindo, comida muito salgada não faz bem. Faz mal para o nosso corpo, gente. Não é para o paladar. Tem gente que gosta da comida mais salgada, gosta de menos sal. Mas para o seu corpo, para o funcionamento desta máquina, muito não é bom. O excesso de sódio também pode fazer surgir doenças cardiovasculares e desencadear um acidente vascular cerebral. Já ouviu falar em AVC? Pois é algo muito grave, né? Olha aí, ó. Além de desenvolver hipertrofia ventricular esquerda e hipertensão arterial sistêmica. A pressão que sobe, pode dar hipertrofia, ou seja, aumentar demais o que não pode aumentar dentro do coração. E olha a quantidade de problemas sérios, hein? Pois é, vai pensando em diminuir a quantidade de sal aí, gente. Além de reduzir o consumo de sal de cozinha, deve-se buscar outras fontes de sódio, não apenas no sal, ok? Tem verduras, tem grãos, frutas, hortaliças, eles têm baixo teor desse mineral e por isso podem equilibrar a quantidade ingerida desse componente, ok? Controle. Precisamos controlar a quantidade de sódio, ó. Também é indicado reduzir o consumo de produtos industrializados, olha lá, tudo que vem fechado, conservado, empacotado, lacrado, aquilo tem sal. Porque o sal ajuda a conservar o alimento, a não estragar.
pensa nisso, ó. Muitos deles utilizam altas taxas de sódio para fazer a conservação desses alimentos. Então tem muito sal. E se tem muito sal, não faz bem, tá bom? 3 para você. Se a ingestão diária é de menos de 2 miligramas de sódio, o que a gente pode encontrar em 5 gramas de sal, então, em 20 gramas de sal, qual seria o valor da ingestão máxima de sódio se a gente fosse usar essa comparação proporcional aí, hein? O que você me diz? Um tempo para você e já volto. Conseguiu pensar na ideia? Comparação de novo, gente. Você tem uma informação dada e você precisa comparar com outra que foi pedida. Então vamos ver o que foi dado? Olha lá. Foi dado o quê? 2 miligramas de sódio para 5 gramas de sal. Então essa é a informação que eu tenho. 5 gramas de sal, eu tenho 2 miligramas de sódio.
A pergunta é, se eu tiver 20 gramas de sal, quanto teria que ser de sódio proporcional? Ok? Essa que é a ideia. Vamos trabalhar um pouquinho em cima dela. Olha lá, 2 miligramas de sódio eu encontro em 5 gramas de sal. Que seria a ingestão diária, né, gente? Claro que 20 gramas de sal já é muito acima do que a gente pode ingerir. Estamos usando essa quantidade apenas para efeito de conta, tá bom? Então, em 20 gramas de sal, eu teria quantos miligramas de sódio? Então, aqui, ou você pode utilizar a regra de 3 básica, que você multiplica em x assim, ó. Ou você pode pensar como que um número se transformou em outro. Começa por lá, ó. Eu tenho as duas informações. Como que o 5 se transforma em 20, gente? Multiplicando por 4. 5 vezes 4, 20. Como é proporcional, esta informação também precisa ser multiplicada por 4 para manter esta proporção. Afinal, é diretamente proporcional. Quanto mais sal, mais sódio, ok? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos multiplicar apenas por 4. Olha lá, ó. 2 vezes 4, quanto que dá? 8 miligramas de sódio. Então, se em 5 gramas eu tenho 2, em 20 eu vou ter 8. Você também, claro, poderia multiplicar os extremos, né? Colocaria uma letrinha aqui, 5 vezes 1x, igual 2 vezes 20. E resolveria a equação. Mas essa é uma outra forma que você tem de resolver essas situações que são dadas 3 informações e falta uma quarta, tá bom? Então, nesse caso, 8 miligramas de sódio é a resposta do nosso problema, da nossa pergunta. Então, nessa aula, nós trabalhamos um pouquinho sobre o impacto do sódio nas nossas vidas. Ele é bom, é perfeito, é essencial. Menos, vai fazer mal. Muito, vai fazer mal também. Então, dá uma controlada no sal aí, tá bom? Espero vocês na próxima aula e até mais!